Então, a reunião do departamento de tocoginecologia. Hoje a gente tem um tema super em alta e está sendo super discutido nas redes sociais. A gente só vê falar sobre isso, que é reposição de testosterona na mulher, né? Então, o tema da aula hoje é preciso prescrever testosterona. E agora, o que eu posso e não posso fazer? Então, acho que tem muita gente falando sobre isso, tem muito posicionamento das sociedades de endócrino, das sociedades de ginecologia. E aí, para isso, hoje a professora Cristina veio, que é uma grande estudiosa desse tema, veio falar para a gente, então, sobre reposição de testosterona na mulher. Para mediar, então, essa reunião, eu gostaria de chamar o professor Bácaro. O professor Bácaro é professor associado aqui do Departamento de Tocoginecologia, e ele vai, então, mediar a reunião para vocês. Obrigada, Bácaro. Obrigado a você, Cássia, pelo convite, um prazer poder estar aqui. E é um tema realmente muito na moda, né? Todo mundo comenta a possibilidade do uso de androgênios para a mulher, e eu acho que a gente vai fazer uma revisão muito interessante aqui hoje, primeiro, dessa possibilidade do uso, né? Em que condições que é possível fazer essa utilização, se é possível, e depois como fazê-la, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma manhã aqui muito proveitosa com esse tema, então vou passar a palavra para a professora Cristina, que vai fazer a exposição sobre o tema, e depois a gente abre aí para discussão. Por favor, professor. Bom dia. O intuito dessa reunião é trazer uma reflexão, não só para nós, que trabalhamos com essa parte de hormônio, mas para vocês, alunos e residentes também, porque esse é um tema que vem crescendo muito e, de repente, parece que a mulher não pode estar cansada, não pode ter disfunção sexual ainda que passageira, não pode ter uma alteração cognitiva, que a testosterona aparece como a solução de todos os problemas. E não é bem assim. Então, a finalidade é trazer alguns conceitos, depois um pouco do que é feito, um pouco do que não é, mas sempre pensando em refletir sobre as indicações e sobre, se for usar, como usar, e se tiver alguém usando perto, poder ajudar a entender o que é aceito e o que não é aceito atualmente. Então, primeiro aí, contextualizando um pouquinho para os nossos alunos e residentes, os androgênios no organismo feminino são produzidos principalmente pelos ovários e pelas adrenais. E está ali do ladinho os androgênios que a gente tem em termos de produção. Eu gosto muito dessa figura porque ela consegue mostrar para a gente que a gente tem androgênios que são muito fracos e que, na verdade, a testosterona é o androgênio mais potente, mas que precisa ser convertido à sua forma ativa, que é a de hidrotestosterona, nos lugares em que ela vai fazer os seus efeitos. Por que é importante esse gráficozinho? Porque, veja, a produção é adrenal e é ovariana. Então, tem duas fontes produtoras que, no final, vão, além das conversões periféricas, produzir testosterona, mas que as duas têm essa produção ao longo da vida da mulher com uma característica que lá pelos 30 anos a produção começa a reduzir muito lentamente e é só lá pelos 70 anos da vida da mulher que esses níveis de circulação de testosterona vão cair a 20, 30% do que a mulher tinha no pico de produção, que era lá por volta dos 30 anos. Então, primeira questão, né, já que a gente está questionando, por que acham que a mulher entrou na menopausa, teve a última menstruação, hoje, amanhã ela não tem mais testosterona? Esse é um conceito errado. Quando a mulher entra na menopausa e as gonadotrofinas sobem, o LH em nível alto vai estimular esse ovário que ainda mantém a produção androgênica por muitos anos. Então, a queda de produção de androgênios é lenta, gradual e só vai estar em níveis que são considerados bem menores lá perto dos 70 anos, porque o ovário continua produzindo e porque a adrenal vai ter uma senescência ainda mais tardia. Então, o primeiro conceito de que a menopausa é um grande marco de queda de produção androgênica
não é um conceito correto. O segundo conceito, de que a mulher jovem tem muita deficiência androgênica, também não é um conceito correto fisiologicamente. Então, que condições são aceitas como condições em que, sim, a gente deve pensar em deficiência androgênica e ver se tem ou não indicação de reposição? Uma mulher jovem que tenha uma insuficiência ovariana prematura, e aí vamos lembrar que a insuficiência ovariana prematura engloba um monte de causas. E dentro dessa causa tem a digenesia gonadal. Então, nessa situação, o ovário não tem folículo, mas também não tem as células da teca produzindo androgênio. Por quê? É uma gônada digenética, ela não produz androgênio. Aí dá para eu pensar melhor. A mulher jovem que a gente tira os 2 ovários, uma das 2 fontes foi removida. Então, eu vou pensar nisso. Embora eu tenha lá a adrenal produzindo androgênio, mas eu já tenho uma evidência um pouco maior de que eu tenho que investigar isso melhor. Se eu tenho um hipogonadismo central, em que centralmente não são produzidos gonadotrofinas para estimular esse ovário, eu posso pensar nisso. Ou ainda, se é um hipogonadismo mais importante, em que a adrenal também não é estimulada, ou em outras situações de hipogonadismo, por exemplo, o estresse de uma atividade física excessiva, a anorexia nervosa, nestas situações em que as glândulas não são estimuladas, eu vou pensar se existe ou não a deficiência adrenal. Em algumas doenças crônicas, em que também acaba havendo um hipogonadismo, também posso pensar. Com o avanço da idade, eu já expliquei, e o climatério eu acabei de colocar para vocês, que não é um marco, mas que hoje em dia é uma das coisas que se advoga. Bom, aí eu pensei nestas situações de deficiência androgênica e vou tentar caracterizar isso clinicamente e laboratorialmente. E aí vem o grande outro problema. Os sintomas associados à deficiência androgênica são sintomas não muito característicos, né? Ah, tá com problemas sexuais, em especial diminuição de desejo, diminuição de estação. N coisas influenciam a mulher para isso. Um cansaço inexplicável, algumas alterações com redução de bem-estar e alteração de humor. Não responde tão bem à atividade física. São sintomas muito subjetivos e não muito característicos. Não, mas nos sinais tem algumas coisas, tem vários outros fatores que influenciam também. Então, considerando isto e considerando que o que a gente tem em termos de dosagem androgênica laboratorial são exames que são muito melhores para detectar excesso de androgênios e não são bons para detectar níveis baixos de androgênio, como são os femininos, a caracterização da síndrome de deficiência androgênica é muito difícil e não se recomenda que ela seja feita em cima de dosagem de testosterona. Tem vários estudos aí de literatura que correlacionam ao nível de testosterona, por mais que isso seja controverso em termos de caracterização, mas que mostram que existe uma associação entre o desejo sexual hipoativo e a testosterona, ou mesmo em termos de score total de função sexual. Então, a indicação bem aceita é o uso de testosterona em mulheres com disfunção sexual, especialmente quando existe uma caracterização de uma alteração no desejo sexual. Não só, mas em especial isto. Desde que a gente exclua todas as outras causas para isso. Porque as disfunções sexuais são multifatoriais. Então, vejam que a gente vai afilando as indicações e dependendo de uma abordagem muito específica e individualizada para cada mulher.
e não massificar, como muitas vezes a gente vê a massificação da indicação de testosterona. E as outras indicações, né? Que a gente vê uma porção de indicações de uso de testosterona para composição corporal, que foi o que eu pus aí por ser mais importante, mas por bem-estar também, para melhora de bem-estar, para melhora de humor. Então, em termos de cognição e de bem-estar, os estudos são meio controversos, até porque nem sempre o desenho é bem feito. Então, existem estudos mostrando que pode melhorar um pouco o bem-estar, e existem estudos mostrando que pode ter um papel em cognição, geralmente em mulheres um pouco mais velhas, mas esses resultados a gente pode depois aproveitar, a professora Lúcia, o professor Bácaro, mas não são evidências que indiquem o uso de testosterona, não são aceitos pelo que há de controverso. Mas a gente vê muita mulher usando testosterona porque quer melhorar performance, porque quer melhorar massa muscular. E aí, gente, nós estamos falando nessa aula de reposição fisiológica, tá? Dentro de níveis fisiológicos e aceitos para a mulher. E esta é uma revisão, eu tentei até achar revisões mais recentes, mas não tem, que mostra que a prescrição de testosterona com objetivo de composição corporal em níveis fisiológicos não reduziu o peso. Tem até alguns estudos que mostram aumento de peso. Não melhorou o IMC, não melhorou a relação cintura-quadril, então não mudou a composição corporal em níveis fisiológicos. É outra história, se vocês quiserem depois discutir o uso dos androgênios anabolizantes em doses suprafisiológicas, com todas as restrições que isso tem. Mas as doses fisiológicas não mudam a composição corporal. Então, o que a gente tem de evidência para o uso de testosterona em dose fisiológica é principalmente o uso no desejo sexual hipoativo, sem evidências para uso em declínio cognitivo ou melhora de massa óssea ou ainda em composição corporal em qualquer fase da vida, seja no período reprodutivo ou posterior. E para isto são mais elegíveis para desejo sexual hipoativo as mulheres pós-menopausa, menopausa cirúrgica, oforectomia bilateral, as digenesias gonadais, os outros casos de insuficiência ovariana questionável e no período perimenopausa questionável. Por que é tão questionável? Porque não tem estudo, tá? Isso a gente vai ver depois. Para pós-menopausa, essa recomendação da SOBRAC reforça a indicação em desejo sexual hipoativo. Bom, tá bom. Então, já entendi para quem que eu vou prescrever. Aí, o que tem na literatura para isso, né? Os estudos de literatura são feitos com um adesivo que contém 30 microgramas de testosterona para uso como adesivo mesmo. Onde isso existe no mundo hoje? Na Austrália. Tem algum outro lugar, Lúcia Bácaro? Só na Austrália. Então, tudo que tem de estudo da literatura está baseado numa coisa que a gente não tem. E aí, né? Tem indicação, fala que pode usar. O melhor é o adesivo, porque se eu uso por via oral, tem todos os efeitos de primeira passagem hepática e os riscos. Então, a via preferencial para testosterona é transdérmico, mas eu não tenho esse adesivo. Então, essa é a dose efetiva que consegue levar a testosterona mantendo dentro de concentração fisiológica, com as respostas que os estudos mostram, mas a gente não tem. Então, a realidade é que não adianta a gente vir aqui e falar não use, não use, não use, ou falar use nestas situações, e a gente não tem nada. O que a gente acaba tendo que fazer para oferecer para quem precisa, sem exagero, tá? Então, é quando existe essa indicação e eu quero auxiliar a minha paciente. Eu vou ter que recorrer ao mercado de manipulação. E aí, a manipulação tem N críticas, e algumas críticas que são para nós também.
Então, é reconhecido, isso aqui são dois posicionamentos da Febrasgo, escritos pela Comissão de Ginecoendócrino, mas tem posicionamentos para pós-climatério da Sobrac também, dizendo em quem usar, mas aí a gente se depara com essa realidade de ter que usar uma medicação manipulada. Por que que a gente usa um medicamento manipulado com todas as críticas que pode existir a isso? Porque não tem no mercado, mas tem indicação, então eu tenho que recorrer a isso. Poderia ser, se tivesse no mercado por alergia, um componente, poderia ser porque quer alguma individualização que o que tem no mercado não permite. Mas, na verdade, na Testo, a gente vai usar porque a gente não tem produto no mercado. E não adianta dizer que é só no Brasil, a gente vê em outros países também um crescente uso de testosterona. Então, é importante esta discussão e que a gente tenha posições próprias sobre isso. Se a via transdérmica é a preferencial pelos efeitos colaterais da via oral, como é que é recomendado que se faça? Que se use a terapia androgênica manipulada por via transdérmica. Como é uma manipulação que é sujeita a irregularidades do processo, sem um controle de qualidade, como dos medicamentos disponíveis, se recomenda que a gente dê dose testosterona total. Não tem evidências de necessidade de dosagem de testosterona livre. Antes de dar a medicação, com 3 a 6 semanas de uso. Por quê? Não porque eu quero caracterizar a insuficiência de testosterona, mas porque eu quero saber se a minha farmácia de manipulação está me entregando o que eu preciso para manter dentro do nível fisiológico, e se ela está entregando aquilo, eu vou controlar clinicamente se melhorou o meu objetivo, que era melhorar, em especial, o desejo sexual hipoativo. Tá? Então, a gente dosa testo, prescreve, dosa em 3 a 6 semanas e acompanha a melhora da função sexual dessas mulheres. Eu vou deixar a parte de segurança, a gente comenta no final, aí a gente conta com a experiência do Bácaro e da Lúcia, e a gente comenta um pouquinho disso no final. Tá. E aí eu pergunto para vocês sabem escrever numa receita como é que é para prescrever testo? O que escreve linha por linha? Não, né? Então, o que a gente começou a ver, viu, até que a Adriana está dizendo, é que as receitas eram muito variáveis e muitas vezes duvidosas. Então, vai sair um posicionamento da Febrasgo, da Comissão de Ginecoendócrino, junto com a Comissão de Sexologia, um modelinho receita de bolo da receita, como é que é para fazer? Receita de bolo da receita é bom, mas é isso. Então, é assim, ó, o adesivo lá tinha 300 microgramas, né? Então, o que eu escrevo na minha receita? Eu ponho 300 microgramas? Não é assim, porque o adesivo é aquilo que ele dá de nível circulante estável no organismo. Então, se padronizou, é uma convenção, uma proposta de que a prescrição de testosterona deve ser de 1 a 5 miligramas, sabendo que isso depende da farmácia que está fazendo, do veículo que a gente usa. Tem vários fatores que influenciam nessa absorção. E aí estão alguns deles, que muitas vezes até sobra metade na mão da mulher, que não tem muita paciência, e aí ela não passa a quantidade adequada. Então, tudo isso, aquela dosagem posterior vai me dizer o quanto está entregando e o quanto está sendo manipulado. O que a gente tem de veículo para prescrição de testosterona? Basicamente, são 3 veículos. Pentravan, Versapro, que é um veículo de uma indústria farmacêutica também, e os géis alcoólicos de alta absorção. Qual que é o problema do gel alcoólico? Cada farmácia faz o seu e não tem um padrão de qualidade tão bom. Eu pedi para uma farmácia, onde eu mandava manipular, para me trazer uma amostra de cada um deles, só do veículo, e passei na mão para ver o veículo. Gente, até isso é completamente diferente. Mesmo entre o Pentravan
e o Versa Pro, a consistência, a sensação é diferente. Então, os veículos, além disso, mudam a absorção. Isso aqui, olha, gente, é assim. Pensando no Pentravan, que é o veículo mais conhecido, e pensando que se deu a mesma dose dele, administrou do Pentravan e de um veículo alcoólico, veja o nível sérico, como é muito maior a absorção, é muito maior com o Pentravan do que com outro veículo. Então, o Pentravan tende a entregar de nível circulante entre 50% e 60% do que você está prescrevendo, enquanto os outros têm uma absorção e do nível sérico que é muito variável. Então, até isso muda em termos de prescrição. Isso aqui é só para mostrar que o nível sérico é atingido em torno de 10 horas depois vai cair, e aí, após esse período, você consegue um nível mais ou menos estável, se você administrar doses diárias. Então, a sugestão que a gente colocou é que, considerando que se eu prescrever 1 miligrama de testosterona, ele vai me dar de 50% a 60% disso, então me dá em torno de 600 microgramas, vejam que aqui já é praticamente o dobro do que tem no adesivo. E que depois isso vai cair um pouco, e aí eu vou ter uma dose que vai se manter mais estável. Quando a minha decisão for de começar a prescrever utilizando o Pentravan, que a gente comece, lembra, né? O que foi proposto de padronização é de 1 a 5 miligramas. Que eu comece com doses menores e, de acordo com aquele nível sérico que eu vou dosar, eu vou acertando esta dose. Tá? Se 1 miligrama ainda ficar muito baixo, aí você testa 2 miligramas, mas não começar com o Pentravan com 5 miligramas, como a gente vê muitas vezes fazendo. Por outro lado, se eu for usar o gel alcoólico, e por que eu usaria gel alcoólico se eu falei que varia de farmácia para farmácia e eu não sei o quanto ele entrega? Na verdade, eu não uso, mas uma das razões seria só porque é mais barato. Tá? Mas nesta situação, talvez, isso é uma sugestão, porque não tem esse trabalho, mas pensando no quanto ele absorve, talvez nesta situação você possa começar com uma dose um pouquinho maior. E aí, na receita vai o quanto você quer de testosterona por ml, que é a dose que você vai dar diária. O Pentravan é a quantidade suficiente para atingir esse tanto, e aí a variação de um para outro de acordo com a escolha. Isso é uma sugestão que vai sair como sugestão das duas comissões, deve estar para sair na Fêmina esse mês e vai sair na RBGO também entre esse mês e o mês que vem, tá? Isso. O Pentravan é a quantidade para dar aquilo que você quer, né? Então, na verdade, a testo é 1 miligrama por ml, então, se você puser 1 miligrama aqui, você até pode pôr Pentravan 1 ml, é a dose que você quer. Mas, se não, é a quantidade suficiente para atingir aquilo. Tem outro fator, parece, isso até, se alguém tiver experiência diferente, me fala, mas que no mercado a gente só tem frascos liberadores de um pump, de 1 ml, de 30 e de 50 ml. Então, tem mais, Flávia? Não, mas o androgel vem pronto. Não, eu estou falando quando você manda manipular. A farmácia de manipulação tem de 30 e de 50. E aí você vai colocar lá quantas doses você quer, por exemplo, 2 frascos de 30 doses cada. Tá? E aí você coloca. E tem que lembrar que, na maioria das vezes, o prazo de validade é de só até 3 meses. Então, vai ter que refazer essa receita a cada 3 meses. O custo é alto, não é baixo, eu não sei dizer exatamente quanto, mas depois a gente fala um pouco de androgel e androfeme, porque as doses não são femininas, né? Então, o androgel é 10 miligramas, é o dobro da dose preconizada, e, na verdade, ele tem 50, né?
mas é o dobro da dose preconizada. E aí eles falam para usar meia dose. Gente, o que é meia dose num gel melequento? A gente não consegue fragmentar direito. Bom, e aí vem a outra parte da aula, que foi a aula que eu dei no Congresso do SINAI, que os residentes pediram para eu apresentar aqui, que é o implante de testosterona. E aqui vem mais ainda essa coisa da gente conversar sobre conscientização. Primeiro, é saber que se a via preferencial de prescrição de testosterona é transdérmica, o implante seria uma opção. A outra é que existe implante para um monte de coisa, para controle de natalidade, que a gente prescreve o tempo todo, para angioplastia, para tratar câncer, para tratar algumas doenças oculares. Anel vaginal pode ser considerado um implante, porque tem lá uma superfície sólida que libera hormônio. E por que não implante de testo? Bom, isso aqui são os tipos de implante que existem. Existem implantes ativos, aquele que precisa de uma força para liberar hormônio, e implantes passivos, que são os que a gente usa na gineco, que são esses que você tem uma superfície, oca ou não, de uma membrana lá, e tem a droga que vai ser liberada. E a gente tem implantes biodegradáveis e não biodegradáveis. Quando a gente fala em implante de testo, a gente está pensando sempre em implante passivo, que é o que tem aí sendo usado, e aí nós vamos conversar um pouco depois desse biodegradável e não biodegradável. Então, tem implante para um monte de coisa, tem crescido a pesquisa de implante em algumas doenças, eu vou colocar para vocês depois, mas vamos pensar no implante manipulado de testosterona. Primeiro, que implante é uma manipulação super complexa, que sofre influência do tamanho do implante, do diâmetro do implante, da quantidade de droga que é colocado lá dentro, dessa superfície que libera a droga e do local em que ele é colocado. Essas são as coisas que não dependem de nós médicos. Agora, o que depende de nós prescritores? A gente sabe que a via transdérmica oferece benefício. A gente sabe que em dose fisiológica, os riscos de testosterona são baixos. Mas alguém aqui já leu algum trabalho científico que nos deixe tranquilos para saber quais são os efeitos colaterais e indesejáveis, ou algum conhecimento de farmacocinética, farmacodinâmica de implante de testo? Se para o gel, veículo, a gente tem pouco, a gente tem do Pentravan, mas não tem dos outros, alguém sabe quanto um implante de testo libera no momento que ele é colocado, o quanto ele dá em termos de nível sérico, como esse nível sérico se mantém, quanto tempo dura e como é que está na hora de eu colocar outro implante? Tem esse estudo na literatura? Esse é o primeiro questionamento. Então, o que se espera de um implante se eu sei que a via transdérmica é a melhor? Se eu tivesse um implante, eu teria uma aderência maior a tratamento. Claro, melhor do que passar gelzinho. Mas eu gostaria que ele me desse uma dose fisiológica, que eu soubesse quanto ele está liberando, que isso fosse uniforme no organismo e que, se eu estou usando um implante que não é absorvido, eu vou ter que tirar. E quando eu vou ter que tirar, quanto que já foi absorvido e o que ele ainda está fornecendo? E se eu não vou tirar, que é o que está acontecendo atualmente, esgotou o que tinha lá dentro de hormônio? A gente não sabe isso. Eu vou trazer o que eu achei de evidência de literatura, mas a gente não sabe. E as mulheres colocam um implante, aí elas sangram, não deu nem o tempo dele, estão pondo o segundo implante. E depois passou um tempo que alguém determinou que é 6 meses, 1 ano, colocam outro. E ninguém sabe o quanto ele ainda está liberando ou não. Então, a gente vai tendo uma superposição de doses. Então, esse é o grande questionamento. Não adianta dizer, a via transdérmica é a que eu quero.
a aderência ao tratamento é melhor. Eu evito perder e evito passar para outra pessoa que não quer, porque sobrou na minha mão e eu vou acariciar alguém. Mas a parte principal, que é a farmacocinética, a farmacodinâmica, a gente não tem conhecimento. Ah, mas será que só nós que não temos? A literatura que não tem. Bom, se é tão bom, qualquer produto que vai entrar no mercado tem que ter todas aquelas fases de desenvolvimento, tá? Que começa estudando em bichinho, que aí vai ver quanto libera, que depois vai para um grupo pequeno, para depois ir chegar na população em geral. O que nós, eu estou fora e vocês também, mas o que os médicos prescritores estão fazendo? Assumindo que podem fazer uma fase 4 para algum laboratório que não oferece para a gente o conhecimento das fases iniciais. Então, o risco está ficando para nós, porque é um produto que não tem bula, que não tem risco e efeitos colaterais descritos, para que depois eles possam ser responsabilizados pelo que estão entregando. Então, quem está fazendo, pulando tudo isso e colocando o CRM em risco para a fase final, somos nós. Vamos pensar naquilo que eu coloquei de implante, né? Então, do que a gente espera do implante para dizer que ele é bom e o que tem na literatura. Então, primeira coisa, os implantes, vamos falar do que estaria sendo esperado aqui para liberação de testo. Normalmente, os implantes, o que a gente coloca, que são os implantes para anticoncepção, eles são usados no braço. Quando a gente insere o implante, tem uma primeira fase por corpo estranho, que é uma fase inflamatória importante. Depois, essa fase inflamatória faz com que haja uma fase proliferativa, com aumento de células que provoca uma reação de fibrose, e depois a gente tem um encapsulamento com uma fibrose intensa. Tudo isso conhecido, a Cássia fez assim, então deve ser verdade, porque quem tira o implante depois com as dificuldades lá no planejamento, sabe que é difícil, mas tem um estudo para o braço. Aonde coloca implante de testo? Nas nádegas. Cadê o estudo para mostrar migração de implante, risco do implante nesse lugar, nível de fibrose? Deve ser ruim, porque ninguém tira. Coloca e vai pondo mais um, e ele fica lá. Ninguém quer tirar. Então, deve ser ruim. Mas essa evidência na literatura para trazer para vocês, não temos. Aí eu fui olhar a literatura, o que tem em termos de implante, né? Porque está usando tanto, pode não ter no Brasil, mas pode ter fora. Vamos procurar o que tem. Então, eu vou trazer os estudos que eu achei. Esse primeiro estudo aqui é um estudo com 285 mulheres que usaram testosterona em implante numa dose que era variável, e eles falam no estudo que eles ajustaram de acordo com o peso e a resposta terapêutica. O estudo não diz exatamente como ele fez esse acerto, tá? Fala que mulheres com mais IMC podem precisar de mais, mas não fala exatamente como foi feito, tá? E aí, o que eles viram? Que, independente de qualquer um desses implantes, o nível de testosterona, depois de 4 semanas da inserção, era 4 a 6 vezes maior do que o limite fisiológico. Então, mesmo prescrevendo doses que às vezes poderiam ser até aceitáveis, os níveis eram suprafisiológicos. Que o nível sérico, quando eles achavam que tinha acabado o tempo do implante, ainda era maior do que o fisiológico. Que aí eles tiravam aquele implante e iam colocar um outro. Ainda existia um nível sérico que se mantinha acima do fisiológico, porque ainda tinha substância ali sendo absorvida. Tá bom, mas era porque tinha variado a dose. Então, vamos pegar só as mulheres que receberam um implante de testo de 100 miligramas. Estudaram só esse grupo de mulheres. E a diferença era 4 vezes maior entre o que entregava para que entregava menos e o que ela tinha de nível sérico, aquela que absorvia mais. Então, também mostrava que não tinha estabilidade, que o nível de absorção variava. Então, aquela segurança que a gente quer do implante, não tinha. Esse é um estudo que eu acho bem legal. Tem um número interessante de mulheres, se vocês olharem aqui, é um N bom.
de mulheres que usaram produtos aprovados pelo FDA e mulheres que usaram os implantes. E eles compararam um e outro, implante de testosterona, tá? E aí eles compararam um e outro entre o que existia. A gente já teve aqui implante de estrogênio, também de indústria farmacêutica, mas veja, quando compararam o que era aprovado com os implantes de testo, o risco de ter efeito colateral, ansiedade, dor na mama, alteração do padrão de cabelo, acne, ganho de peso e sangramento, e era muito maior com o uso de implante do que com o uso das prescrições tradicionais aprovadas pela FDA. E quando eles olhavam o nível sérico, comparando esses dois grupos, também o nível de estradiol e de testo era maior nos implantes do que quando usava formulação aprovada e com bons estudos de liberação e de nível sérico. Então, não temos estudos de ação local, não temos estudos, o que tem na literatura é pouco, de liberação e de farmacodinâmica. E o que tem mostra, para esses, não são para os que a gente tem no Brasil, que os níveis eram maiores. Mas aí tem gente que fala assim, tá dando via transdérmica e tá dando um hormônio bioidêntico. Então, um bioidêntico por via transdérmica não tem risco de trombose. Esse é um estudo que saiu agora há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mostrando uma trombose extremamente importante em uma mulher com uso de implante de testosterona. Então, tem risco sim. E por que eu acho que tem menos coisa na literatura? Porque, por exemplo, no meu consultório, eu tenho 2 mulheres com hipertrofia de clitóris. Uma delas tão importante que ela tem desconforto durante a relação sexual. Como é que eu vou reportar e publicar um caso desses se ela não sabe o que ela pôs? Porque ela não sabe, ela tem um monte de implante e ninguém contou para ela se era só testo, se era misturado com outro. Se ela não sabe a dosagem que tem lá dentro, e se a correlação de uma coisa com outra é sugerida pela prática? Não dá para reportar um caso desses, tá? Mas vejam que estas situações acontecem. Então, não se enganem que não é porque está usando a via preferencial de um hormônio bioidêntico que a gente não tem problema. A gente tem e não sabe o que a gente está prescrevendo nem em termos de dose, nem em termos de absorção em nível sérico. O que mais que a gente tem na literatura, né? Essa é uma